Bom, gente, a partir de agora a aula está sendo gravada. Sejam bem-vindos, né? Nós temos aí mais um encontro, mais uma aula de desenho técnico. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que as coisas estejam ocorrendo tudo bem aí, né? Então nós vamos dar seguimento aqui ao nosso conteúdo. Nós já estamos chegando aí ao final da nossa etapa, né? E espero que esteja dando certo, né? Que as atividades estejam de acordo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, já, né, é em relação às atividades que estão em andamento. Vocês estão tendo alguma dificuldade, gente? Eu mandei aí o caderno 4 para vocês fazerem, né? E nesse caderno tem uma atividade que já é a atividade de prova. Por que que eu fiz isso? Para vocês ganharem mais tempo, né? Para ter mais tempo para fazer. Então, eu estou distribuindo aí os 20 pontos do caderno, tá certo? E os outros 5 pontos ficam por conta da atividade que foi, né, anexada. E aí nós vamos fazer aí, né, tá até errado aí no slide, que na realidade é o seguinte, a nossa prova vale 10, né? Tá certo aí, né? Exato. A atividade vale 10. Só que esses 5 pontos que tá aí, ó, ele faz parte da prova, tá bom? Por isso que eu coloquei 10 aí. Na realidade, não está errado, não, né? O caderno vale 20, a prova vale 10, e os 5 pontos que está aí, ele faz parte da avaliação. Vocês entenderam, gente? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Ninguém quer fazer pergunta, não? Estão conseguindo fazer as atividades? A Beatriz parece que já está terminando, né? Os prazos, as datas, processo de envio, tá tudo ok, gente? Síncronas, o material lá no portal para consulta. Podemos então avançar? Dá um ok para mim aí, por favor. Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos em diante. Tá tudo bem aí, João Vitor? Com as atividades? Erivelto? Gente, dá um ok para mim no. Pode ser no chat mesmo, só para mim ter a confirmação de vocês, para eu ficar registrado aí que tá tudo ok. Eu estou vendo aí a presença da Alice. Isso aí. Gostando de ver. Tem 11 alunos aí. Bom, eu vou. Então, nós vamos avançar aqui. Pessoal, a aula de hoje, ela é basicamente uma continuação do assunto que a gente já vinha tratando dele nas aulas anteriores, tá? A gente, não sei se vocês lembram, né, antes aí dessa pausa, desse recesso que nós tivemos, eu estava falando a respeito dos cortes, né? A gente deu vários exemplos. Depois nós falamos a respeito das seções, falamos também a respeito da omissão de corte. E, assim, de modo geral, né, a gente foi mostrando alguns desenhos e fazendo algumas interpretações. E hoje a gente vai continuar fazendo essas interpretações dos desenhos técnicos. Então, nós estamos agora numa fase do curso, né, devido assim, à grande quantidade, né, de conceitos, né, que já foi passado para vocês. Então, eu acredito que vocês já têm uma certa condição de começar a interpretar melhor o desenho técnico, né? Então, nós estamos aí aproximando de um desenho, né, de natureza mais industrial, né? A gente está saindo um pouco daquele desenho mais básico, né? Daquelas pecinhas quadradas, daqueles modelinhos prismáticos, que vinha ali com aqueles detalhes mais simples. E aí eu estou introduzindo aos poucos alguns desenhos assim, um pouquinho mais voltado para o desenho industrial,
não assim, de forma muito aprofundada, mas para vocês terem aí uma noção de como que funciona, né, esse tipo de desenho, que é também o desenho que, na maioria das vezes, vocês vão encontrar, né, dentro da empresa, né, quando vocês estiverem trabalhando. Né? É claro, né, que nós não estamos abordando todas as áreas do desenho, vocês estão percebendo aí, mas eu tenho, assim, tenho dado para vocês alguns exemplos mais voltados para a área de mecânica. Como eu já disse, né, a área de mecânica ela tem muita relação, assim, tem uma interface muito grande com a área de metalurgia. Então, possivelmente, né, são esses tipos de desenho que vai fazer, na maioria das vezes, parte do seu dia a dia, quando você estiver trabalhando. Então, a nível assim, de aplicação, né, eu acredito que esse tipo de desenho ele é mais interessante para vocês dentro do curso, tá certo? Então, vamos lá. Já que não existe nenhuma dúvida em relação às atividades, então vamos avançar aqui. Nós vamos continuar, então, falando a respeito dos desenhos técnicos. Nós vamos dar ênfase à questão da leitura e da interpretação. E, como eu disse, né, a aula 11, ela é uma continuação da aula anterior, que é a aula 10, e a gente já vinha falando desse assunto. Correto, pessoal? Bom, gente, olha essa tela aí, por favor. Eu vou pedir um aluno aí para, né, observar direitinho, vocês todos, na realidade. Mas eu vou fazer uma perguntinha para um aluno em específico. Normalmente eu fico perguntando mais para a Beatriz, porque o microfone dela fica mais, né, com um som bacana aí, e ela, normalmente, ela participa, né? Beatriz, você está vendo aí essa telinha? Sim. Olha lá, vamos conversando e os nossos colegas vão prestando atenção. Estou falando para todos, tá? A Beatriz é só mesmo uma parceira aí para ajudar a gente a interpretar isso aí. O que você está entendendo aí, Beatriz, nesse. É tipo um fluxograma, né? É um fluxograma que foi colocado aí. Tenta interpretar, por favor, aí. Eu acho que tá falando, tipo assim, como se fosse tipo processo para fazer algum produto, alguma coisa assim. Tem a ver com desenho? Tem. Tem, né? Você está vendo a setinha vermelha? A primeira setinha vermelha lá em cima, lá, especificações, tá vendo? Ó? Uhum. Você está vendo lá uma imagem que tem algumas pessoas na mesa conversando, parece que eles estão ali discutindo alguma coisa. Tá vendo ali? Então Sim. a gente está considerando isso aí, né? Só um exemplo, né? Isso aí é só um exemplo para ilustrar, que é o seguinte: a equipe de projetos, né, está trabalhando, eles estão ali como se diz, né, no escritório, né, de desenvolvimento. E daí, né, da equipe de projetos, né, ali tem engenheiros, tem projetistas, técnicos, etc., pessoal responsável, né, pela área de projeto. Eles estão ali preparando, né, desenhando, fazendo ali os cálculos, fazendo o desenvolvimento aí do projeto. Só que nós sabemos que esse projeto, ele não é simplesmente feito, né, para ser engavetado, né? Quer dizer, o projeto ele tem um objetivo. Então, o desenho ele tem uma finalidade. Então, depois que o desenho fica prontinho, o que vai acontecer? Né, depois que as especificações todas forem definidas, e o desenho, a gente chama isso de desenho final, né? Então, o desenho final, ele vai para a etapa de processo de fabricação. Então, ele vai para a fábrica, né? Vai para a oficina, e lá na oficina nós temos o maquinário, né, que é o maquinário que foi lá definido, que vai fazer parte do processo de produção da peça. Está entendendo, pessoal? Hein, Beatriz? Uhum. Então tem Sim. uma máquina aí, eu coloquei até um exemplo aí de uma máquina CNC, que é um centro de usinagem, né, CNC, que é uma máquina que ela faz vários processos, né, e é muito usada aí no processo de usinagem. Então, só para poder ilustrar também que o projeto chega na fábrica, ele entra ele é usado na linha de produção, e aí você começa a trabalhar, né, a matéria-prima, né, normalmente, né, aí já começa o processo de fabricação, tem uma ordem de serviço, etc., né, e aí
as peças são confeccionadas conforme foi determinado no projeto. Então, essa peça pronta, que vai saindo da máquina, a gente está chamando essa peça de produto, né? Quer dizer, cada componente que você fabrica pode ser um eixo, pode ser um mancal, uma peça, um suporte, pode ser uma base, mas não importa, né, o componente aí, né, não precisa dar nome a ele, mas todo o elemento, né, toda peça que é produzida, nós consideramos como se fosse um produto, né, que é originário do processo de fabricação. Depois, uma etapa mais à frente, que eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque não faz muito sentido nesse momento, que é a etapa de inspeção, né, que todos os componentes, na medida que eles vão sendo fabricados, eles passam por um processo de inspeção, né, para averiguar, né, a conformidade, né, se realmente ele foi fabricado de acordo. A gente vai olhar aí também a questão da qualidade, né, às vezes, né, algum processo aí de medição para verificar se não há nenhum tipo de desvio, né, no processo. E aí o produto, né, na fase final do produto, quando ele entra na fase lá, ele passa pelo acabamento, dá a liberação final, porque ele foi aprovado na inspeção, e aí nós dissemos o seguinte, que o produto foi aprovado, ele está em conformidade, conforme o projeto, e ele vai para o cliente, né? Ele vai ser para a parte de expedição, né? E ele chega até o cliente. Então, na realidade é o seguinte, eu tentei resumir, né? É claro que isso aí é um resumo do processo, na realidade, que começa desde o projeto e vai até o cliente. É tipo um fluxo, né? Na realidade, existem outras etapas que estão aí e dentro aí desse fluxograma, mas eu queria mostrar isso aí só para vocês entenderem o sentido, né? O caminho do projeto, né? De onde que o projeto surge, para que ele serve e por que ele é utilizado, de que forma que ele é utilizado e qual que é a importância dele dentro do processo de fabricação. Vocês conseguiram entender isso aí, gente? É um resumo, né? É uma coisa bem básica mesmo, só para orientar vocês. Porque o que eu vou falar mais adiante tem a ver com isso aí. Dá um ok para mim se vocês entenderam. Tá ok? Beatriz entendeu? Pessoal aí, João Vitor. Tudo certinho, gente? Bom, então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, vocês já perceberam que o projeto, ele é, né, a referência maior que nós temos, né? E outra coisa é o seguinte, sem o projeto a gente não consegue fabricar, né? Inclusive a ordem de serviço, né? Programação da máquina, a parte que envolve, né, a atividade a mão de obra, né, dos funcionários, né, os orçamentos, né, tudo, a questão financeira do projeto, né, tudo está relacionado ao projeto. Então, você não consegue fazer nada sem o projeto. E aí é que mora a questão, né? A grande importância disso aí é porque nós precisamos dar uma atenção especial ao projeto. Então, qualquer diferença que tiver, qualquer desvio, qualquer erro dimensional, qualquer especificação fora do padrão, qualquer divergência em relação à norma, vai comprometer todo esse fluxograma aí como um todo. Então, conforme vocês estão percebendo, né, eu não consigo, né, digamos assim, fazer com que as coisas caminhem de forma correta se o meu projeto também não estiver dentro de de tudo aquilo que se espera dele, né? Por isso que existem as normas aí para orientar todo o processo em relação ao projeto. Então, o projeto para nós aí ele é tudo, né? Logicamente, quando eu estou falando de projeto, não é só o desenho, né? Existe a parte de cálculo, toda a memória de cálculo, as planilhas, né? Existe todo um contexto teórico também que envolve o projeto. Mas os desenhos técnicos, eles são fundamentais dentro do processo aí de fabricação, tá bom? Então,
eu vou continuar avançando no raciocínio. Eu queria usar com vocês esse exemplo aí dessa pecinha que está aí. É só para poder fazer como se diz, uma provocação, né? Eu vou fazer uma pergunta novamente aí para um aluno aí que está com o microfone aí. Dessa vez eu vou chamar o João Vitor aí. Pode ser, João Vitor? Alô, João Vitor? Se não for o João Vitor, vai ter que ser a Beatriz, porque os outros colegas não. Parece que não tem o microfone aberto. Eu preciso do microfone. Pode ser você de novo, Beatriz? Pode. Pode. Então tá. Então vamos lá. Observa esse desenho na tela aí, por favor. Essa peça, para você, ela é. Você consegue ver o formato dela? Como que Sim. ela é? Como é que você. Se você fosse falar para mim assim, olha, eu pergunto para você, qual o formato dela? O que você vai dizer? Como é que você está imaginando ela? Retângulo. Ela é retangular? Uhum. É quadrado? Retangular? Não é redondo, não? Não. Não está escrito redondo aí na. Olha lá. Olha direito. Então, sentido circular, né? Então, será que ela não é uma peça cilíndrica, não? Pensa, esses 50 milímetros aí, olha. Tem 50 milímetros, tem 30 milímetros. São duas medidas, olha bem, nas extremidades aí, ó. Do lado esquerdo, nós temos o diâmetro 50, do lado direito, nós temos o diâmetro 30. Eu estou chamando dimensão circular 50, dimensão circular 30. E nós temos o comprimento total dela, que é 100, e o comprimento 40. A minha pergunta é o seguinte, Beatriz, você acha que se eu enviar esse desenho aí para a oficina, para fabricar, o operador da máquina consegue fabricar essa peça? Eu acho que sim, com as medidas, né? Ele tem aí as medidas, né? Só que aí é o seguinte, o que acontece? Ele fabrica, mas aí, e se eu pedir para ele fabricar 50 peças dessa aí? E aí eu vou fazer o controle dessas 50 peças e verificar se houve alguma diferença de medida entre uma peça e outra que ele fabricou. Você acha que ele consegue fabricar todas as peças exatamente com essas medidas que estão aí? Acho que sim. Certo? Ele vai cortar o material, né, vai entrar com a ferramenta lá, vai pegar um tarugo, né, uma peça bruta, não é isso? Vai Hum. começar a usinar ela ali e vai cortar o material com a ferramenta, se fosse no torno, né, ele vai usinar ali. Você acha que ele consegue fazer 50 peças, tudo bonitinha, com 50, com 30, com 10 e com 40, com essas medidas aí? Ou ele pode acontecer dele ter algum erro dimensional e alguma peça sair um pouquinho fora? Pensa lá, uma diferença mais ou menos de 1/10 de milímetro. Errar pode, né? Mas aí, com as medidas aí, dá pra ele fazer sim. Você acha que dá? Sim. Então vamos lá. Vamos avançar então para a gente discutir isso aí. Ô, gente, todo mundo presta atenção no que eu estou falando aí, olha. A pergunta que eu fiz para ela. Ela acha que se for fabricar 50 peças, vai funcionar tudo certinho. E aquele processo que eu mostrei para vocês aqui atrás, olha, né? Aquele processo todinho, né, para chegar até no cliente, né, ó, vai acontecer tudo certinho. Só que o que acontece normalmente com a gente é isso aí, olha. Não é suficiente, Beatriz, especificar somente as dimensões nominais no desenho. Se eu for lá e colocar 50, 40, 10 e 30, eu ainda não tenho a garantia, tá entendendo? Que todas as peças que eu vou fabricar conforme o desenho vai sair de acordo com a especificação que está aí.
né? Especificação que eu estou falando aí são as medidas. Você sabe por que que isso não vai acontecer? Infelizmente, eu não vou concordar com você. Você falou que consegue, ele pode até conseguir fazer a peça. Agora, a questão é garantir que as especificações sejam as mesmas, né? Em todas as peças que ele vai fabricar. Ele vai usar o mesmo desenho para fabricar várias peças. Aí o que, que vai acontecer? Por que, que ele não vai conseguir? Primeiro, por conta do material da peça. Então ele vai cortar material para fabricar 50 peças. Você acha, Beatriz, que toda a matéria-prima que ele vai usar possui as mesmas propriedades? Não. Digamos que ele vai usar o aço SAE 1020, né? Cada material ele vai cortar um pedacinho, vai prender na máquina, preparar a ferramenta e vai usinar. Então ele vai ter, durante o processo de fabricação, que vai fabricar várias peças, então ele pode, né, passar por diversos problemas relacionados ao processo de fabricação. Por exemplo, ó, o material da peça, ele pode ter variação de um material pelo outro, mesmo sendo com a mesma composição química, né? Mas ele pode ter pequenas variações ali. Ele pode ter problema relacionado ao processo de medição, porque na medida que ele vai fabricando, ele vai ter que continuar medindo, né? Usar um instrumento de medição para ir conferindo as medidas. A regulagem da máquina, né? Ali tem os parâmetros de corte, né? Que a gente fala deles, né? Ali em relação à programação da máquina, a ferramenta. Pode ser que ele tenha uma ferramenta que no início ela esteja mais afiada para cortar o material e num dado momento ele está cortando a segunda peça ou a terceira peça com uma outra ferramenta, ou então com a mesma ferramenta que já está um pouco desgastada. Outra coisa importante aí é a mão de obra, porque a gente sabe que a presença do homem no processo de fabricação, ela não é uma presença perfeita, né? Às vezes alguma regulagem, às vezes um manuseio ali, né, da máquina. Então existe o fator humano também que interfere aí no processo de fabricação. E outras coisas que vêm a seguir, né, como também o meio ambiente, né, as interferências ali que eu tenho, por exemplo, em relação à área de produção. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando meio ambiente físico da oficina, ali dentro do galpão, né, o pessoal trabalhando ali, o dia a dia, às vezes até a questão pessoal mesmo, o cansaço da pessoa. Então, o Caio está falando que os slides estão borrados. Ô, gente, como é que estão os slides para vocês aí? Pra mim tá normal. Tá normal? Ô, Caio, eu vou orientar você, é o seguinte, o jeito aí é sair da sala e fazer login de novo, entrar na sala novamente e ver se consegue, tá? Se você consegue ver direitinho. Porque para os meninos aí, tá normal, tá bom? Então, Beatriz e o pessoal todo aí. Então, eu queria que vocês prestassem atenção que é o seguinte, existe uma série de fatores que estão relacionados ao processo de fabricação que vai, de certa forma, interferir na fabricação das peças. Então, Beatriz, uma coisa é o projeto, você está entendendo? Uma coisa é a especificação do projeto, que são as medidas, tudo direitinho, que está lá. Outra coisa é na hora que você vai usar o projeto para poder fabricar. E aí é que está a grande questão. Então, aquela pergunta que eu fiz para você anteriormente, né, onde eu perguntei se consegue fabricar 50 peças conforme o projeto, de acordo com as especificações que foram definidas lá no projeto, você falou para mim que dá, mas na realidade a gente não vai conseguir fazer isso com a qualidade e com a exatidão que a gente gostaria de fazer, né? Seria necessário fazer, né? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos precisar, então, analisar uma série de fatores aí, de modo que esses desvios que eu estou falando deles aí sejam minimizados dentro do processo de fabricação. E aí vocês já estão começando a perceber o seguinte, que esse desenho que a gente está falando dele, esse desenho aqui que possui apenas algumas medidas,
Por exemplo, esse desenho aí, olha, 50, 30, 100, 40. Então, essas medidas que a gente está chamando de cotas básicas, né, ou dimensões nominais, que é a mesma coisa para nós aqui, então essas medidas elas não são suficientes para a gente dizer assim, olha, vai dar tudo certo, vai funcionar em conformidade. Então, uma coisa é você lançar a cota no desenho, outra coisa é você colocar no desenho informações, quer dizer, outras informações, acrescentar mais informações, de tal forma que a gente garanta que esses desvios aí não vão prejudicar, de certa maneira, a fabricação da peça. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Dá um ok aí para mim continuar, né? Então, como é que funciona, então, essa questão dos desvios? Os desvios não tem como você sair fora dele, né? Fator humano não tem jeito, fator ambiental ali dentro da oficina, questão relacionada à máquina, o processo de medição, de conferência, de averiguação das medidas, isso aí é coisa que tem que fazer mesmo, né? O material, etc. Então, já que a gente não tem condição de sair fora, nós não podemos eliminar isso. Então, nós temos que criar um critério para, como eu disse, né, para a gente minimizar esses desvios. Tá certo? Então, eu queria perguntar agora o seguinte: qual que é a relação que esses desvios possuem em relação ao desenho? Então, nós temos que pegar o nosso desenho, esse desenho técnico nosso, como eu disse, e acrescentar outras informações nele. Então, a aula de hoje, ela é justamente para a gente falar sobre esse assunto que está aí na tela. Olha lá. Então, nós precisamos falar de tolerância dimensional, precisamos falar de tolerância geométrica e falar de estado de superfície. Ok, gente? Entendeu, Beatriz? Sim. Então, se a gente não fizer isso que eu estou falando, se a gente não acrescentar, né, no nosso desenho as tolerâncias dimensionais e a tolerância geométrica e os estados de superfície, o nosso desenho vai continuar com aquelas medidas básicas lá e ele, né, de certa forma, não vai garantir, né, uma efetividade, quer dizer, nós vamos perder ali condição de fabricação. Às vezes eu posso fazer uma peça, né, que vai dar certo, mas às vezes uma segunda peça ali, a partir daquele mesmo projeto, não vai dar certo. E eu não posso correr esse risco, porque as peças elas precisam sair dentro de um certo grau de qualidade, de confiabilidade. Existe uma palavra muito interessante aqui que a gente considera também, que a gente chama muita atenção, é quando a gente diz que tem que existir intercambiabilidade entre peças. As peças precisam funcionar. Uma peça que entra em contato com outra peça, se ela não for fabricada de acordo, né, ali dentro das especificações corretas, ela pode até desgastar a outra peça, na medida que elas funcionam juntas, uma solidária com a outra. Então, a partir de agora, né, eu vou começar a mostrar para vocês, nós vamos falar um pouco a respeito dessas tolerâncias, né? Nós vamos iniciar falando das tolerâncias dimensionais, de acordo aí com a norma NBR 6158, como que essas tolerâncias dimensionais, o que elas significam, né, o conceito delas, como que elas vão aparecer lá no desenho. Depois, mais para frente, nós vamos falar a respeito das tolerâncias geométricas, que é a NBR 6409, como que é feito também o processo para inserir, né, essas informações referentes às tolerâncias geométricas no desenho técnico. E, por último, nós vamos falar a respeito do estado de superfície. Isso aí já tem a ver com a parte que eu digo, né, da superfície da peça, né? Como eu disse lá atrás, né, você vai trabalhar um material metálico, né, que seja lá um material ferroso ou não ferroso, não importa. Mas todos eles têm que ter um grau de acabamento, né? Então, quando a gente fala de estado de superfície, eu estou falando da qualidade e do grau de acabamento que a superfície da minha peça vai ter. Mas a gente não vai falar desses três itens ao mesmo tempo. Como eu disse, eu vou começar falando das tolerâncias, tá bom? E aí eu vou falar primeiro das tolerâncias dimensionais. Mas antes da gente aprofundar, né, nas tolerâncias dimensionais,
A gente queria passar para vocês o conceito desses dois tipos de tolerância. Então, o conceito básico, né, só para você entender, é o seguinte. No caso da tolerância dimensional, o que é a tolerância dimensional? De forma bem simples e bem resumida, nós consideramos que a tolerância dimensional é um valor, né, da variação permitida na dimensão da peça. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho de forma mais específica para vocês, vou dar exemplo, né? Mas só para você entender, é o seguinte, né? Pegando o exemplo daquele desenho anterior, vocês observaram lá que tinha um diâmetro lá de 50 milímetros. Então, na realidade, né, de acordo com essa definição que está aí, eu vou ter que criar uma variação nesse valor dos 50 milímetros. Então, o 50 milímetros vai continuar sendo o meu valor nominal, que eu chamo de cota básica. Mas aí eu vou ter que criar um campo de tolerância, tá certo? E vou ter que colocar um valor máximo e um valor mínimo de variação que esse 50 milímetros pode ter. Então, é como se eu dissesse, por exemplo, assim, olha, eu vou colocar uma especificação lá no projeto, exatamente no lugar onde tem a cota de 50 milímetros, uma condição de tal forma que na hora que eu for fabricar a peça, e na hora que eu estiver usinando, né, a dimensão de 50 milímetros, eu ter um certo grau de liberdade para mim variar a medida de 50 milímetros dentro desse limite aí, de máximo e de mínimo. Então, eu preciso, gente, criar esse campo de tolerância para mim dar para o operador uma margem, né, para ele poder trabalhar. Porque ele não vai conseguir cortar o material com 50 milímetros exatamente, sendo que existem uma série de fatores que estão relacionados ao processo de fabricação que, de certa forma, eles vão interferir ali no resultado ali final da peça. Estou falando do ponto de vista dimensional, tá certo? Então, essa é a primeira questão. Então, eu vou ter que dar muita atenção a essa questão dimensional. Então, tolerância dimensional é isso. É o estabelecimento de uma variação permitida. Quando eu falo permitida, ela está dentro da norma. Existe norma para ela. Então, não é uma variação, assim, de qualquer maneira, né? Ah, eu vou deixar tanto de variação. Não, não é assim. Então, existe critério para isso. A outra tolerância importante que a gente precisa levar em consideração, dentro dessa questão da especificação da peça, é a tolerância geométrica. Está escrito aí na definição o seguinte, que tolerâncias geométricas são variações permissíveis dos limites dentro dos quais os desvios ou erros, olha bem que interessante, os erros, né? A palavra desvio significa variação, né? E erro, o erro é o quê? É o valor que você pode errar. Eu estou falando aí de um erro admissível. Eu não estou falando de um erro fora do padrão. É um erro dentro do padrão aceito. Então, o conceito é o seguinte: são variações permissíveis dentro dos limites dos quais os desvios ou erro, de tanto de forma, do formato da peça, quanto da posição dela, devem estar compreendidos sem prejudicar o funcionamento e a intercambiabilidade da peça no equipamento. O que está acontecendo aí agora? Está dizendo o seguinte, olha, mesmo que você erre um pouquinho na forma da peça e um pouquinho na posição que a peça ocupa, lá na hora que ela for montada lá no local dela, né? Porque toda peça ela é fabricada para ser montada depois em algum lugar. Ela vai se ajustar a uma outra peça. Então, se você tiver uma pequena variação, é isso que está falando aí, ó, uma pequena variação, tanto na forma quanto na posição, mesmo assim, essa peça sua vai ser aceita dentro do processo de fabricação. Então, gente, olha bem, presta bem atenção. O que nós estamos fazendo aí? Nós estamos criando aí um critério normalizado para dizer, olha, do ponto de vista dimensional, nós podemos variar para mais e para menos. E ainda assim a gente vai continuar dentro da tolerância. Do ponto de vista geométrico, que tem a ver com a forma e com a posição, nós também podemos variar. E a gente, né, condicionando essa variação, nós estamos dentro da norma
e nós não vamos ter problema com o funcionamento da peça, na medida que essa peça, em seguida, né, oportunamente, ela vai ser usada para ser montada junto com outra peça lá. Então, o funcionamento tem que ser garantido, não pode haver prejuízo em relação a esse funcionamento. A intercambiabilidade que está dizendo aí é porque essa mesma peça, se ela precisar ser trocada depois por uma peça do mesmo tipo, a outra peça que chega para substituir essa peça também vai entrar e vai ser montada de acordo e não vai ter nenhum problema. Então, a intercambiabilidade é essa garantia de manutenção da questão da forma e da posição da peça, né? Eu espero que vocês estejam captando aí a ideia, né, para a gente poder avançar. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui adiante para fixar mais esse conceito. E aí nós temos um pouquinho, essa classificação, só para você entender melhor o que eu estou dizendo, porque quando se fala em tolerância, o que acontece? Nós vamos criar uma classificação para dividir, olha, do lado esquerdo, nós temos as tolerâncias que estão relacionadas às variações das dimensões, por isso que ela é chamada de tolerância dimensional, que é essa que está na setinha vermelha aí, ó. E do outro lado, né, do lado direito, é o que nós chamamos de variações da forma geométrica. Em relação à variação da forma geométrica, nós temos ainda uma subdivisão. Quando a gente considera, por exemplo, que a tolerância geométrica ela é aplicada para elementos isolados, e aí nós vamos estudar a forma dela, que é a forma geométrica dela, que está relacionada aí com a setinha verde. E do outro lado, né, dentro dessa subdivisão que está aí, é quando, né, essa variação geométrica está associada para vários elementos, ou seja, elementos que vão trabalhar em conjunto. Então, resumindo a história, na setinha verde é quando eu considero uma peça isolada. Na setinha roxa é quando eu considero que o meu elemento que está sendo fabricado, ele vai trabalhar em conjunto com outro elemento. E aí, nesse caso, eu crio ainda mais 3 subdivisões, que é a tolerância de orientação, já que ele vai trabalhar junto com outro, né, associado a outro elemento. Então, eu tenho que considerar a tolerância de orientação, a tolerância de posição dele, lá no local onde ele vai ser montado, e uma tolerância que a gente chama de batimento, que é também em relação à posição dele aí, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês logo a seguir. Eu vou usar aqui um desenho técnico para a gente tentar compreender melhor essa questão aí dessa classificação dos tipos de tolerância e de forma mais específica onde que elas são aplicadas dentro do desenho técnico. Nosso objetivo aqui, gente, nós não vamos estudar esse assunto de tolerâncias a fundo, mesmo porque, né, no segundo ano, quando vocês forem estudar a disciplina de metrologia, né, se for comigo, né, se eu for o professor de vocês, nós vamos entrar nesse assunto aí do mesmo jeito. Isso está dentro da programação da disciplina de metrologia. Mas como a gente está estudando o desenho técnico agora, e eu preciso mostrar para vocês como que essas tolerâncias aparecem no desenho, então eu vou dar para vocês essa noção, para que quando você pegar um desenho técnico e dar uma olhada para ele, você consegue identificar, falar assim, olha, eu conheço isso aqui é uma tolerância geométrica. Ah, não, isso aqui é uma tolerância dimensional. E isso é muito importante, né, na hora que a gente vai ler o desenho. Eu não consigo fazer leitura de desenho lendo, né, apenas as medidas, né, aquelas dimensões nominais. Eu não consigo fazer um desenho industrial, né, um desenho assim, tecnicamente industrial, considerando apenas as medidas básicas. Por quê? Porque o desenho industrial é um desenho que tem uma finalidade de fabricação, né? A peça vai ser desenhada, né, o componente, o elemento ali de máquina, o que for, mas ele tem que ter lá o objetivo final dele, que é ser fabricado. E para ele ser fabricado, ele vai passar pelo processo de fabricação e ele vai sofrer todos aqueles desvios que eu falei para vocês ainda há pouco. Então, por isso que a gente precisa acrescentar nos desenhos técnicos essas informações referentes
tanto a tolerância dimensional quanto a tolerância geométrica, né? E aí, pessoal, para a gente poder melhorar a compreensão de vocês, para vocês entenderem um pouco mais a respeito disso, eu vou mostrar aqui, como eu disse, né, um desenho técnico, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para vocês entenderem aí como que vai funcionar a coisa, né? Ô, Beatriz, você está por aí ainda? Está acompanhando? Beatriz, está acompanhando? Uhum. Agora, olha só esse exemplo que está na tela aí. Você consegue ver esse desenho aí, olha? São as pecinhas aí, não tem? Olha. Tem. Tem uma base, olha lá, ó. Uma base. Tem dois mancalzinhos do lado. Tá vendo? Olha lá. Você tem um eixinho, tá vendo? Um eixo, tem uma buchinha. Eu estou falando, gente, de componentes mecânicos, como eu disse para vocês, fica mais fácil de eu explicar essa matéria para vocês. E tem uma roda aí, tá vendo? Ó? Isso aí, gente, tá dando uma ideia, é o seguinte, que esse conjuntinho aí, ó, ele vai ser montado. Então, cada pecinha dessa vai encaixar na outra aí, ó. E aí depois vai vir 4 parafusos por cima e vai parafusar aí, vai fechar, vai ficar tudo fixado. Sim ou não? Tá dando para entender? Tá sim. Pois é. Agora, dá uma olhada nesse desenho aí, que é o mesmo desenho que eu acabei de mostrar. Você está vendo ele lá em cima, lá? Mas aí nós fizemos agora um desenho técnico em duas vistas, que está logo embaixo aí, e a gente está mostrando a montagem já executada, né? A montagem já foi feita. E esse desenho aí foi feito uma legenda, vocês estão percebendo aí, olha, tem uma lista de peças. E outra coisa, as peças estão numeradas, tá vendo lá? Então eu tenho aí, né, como eu disse, né, uma lista de peças e tem o detalhamento aí dentro da legenda dos itens que compõem esse projeto aí. Esse desenho que está aí, gente, é o que nós chamamos de desenho de conjunto. Vocês estão percebendo que não tem medida nele, não. Tá dando para ver aí que o que você tem aí, na realidade, é o seguinte, é uma visão global, né, do equipamento. Você tem um desenho em corte, foi feito um corte total aí, tá vendo? Ó? Inclusive tem a setinha lá, ó, indicando o corte. E aí foi feita a vista lateral e a indicação do corte na vista lateral e a legenda embaixo com as peças. Quando você vai interpretar um desenho desse, tá falando aí, ó, interpretação, olha só o que eu estou querendo dizer para vocês, ó. Número 1, eu vou ter que olhar para o desenho e identificar nele o tipo de representação e projeção que foi feito. Eu até já falei para vocês que é um corte total, né? A indicação do corte foi feita na vista lateral, também já falei. Eu tenho que observar os detalhes construtivos, eu tenho que observar a forma e a posição dos componentes, todos eles, né? São quantas peças, ó? Observa lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminando os parafusos, né? Quer dizer, 6. Com os parafusos, 10. Então, são 10 itens. E esses 10 itens estão aí, listados aí, e eles aparecem na legenda. Então, eu tenho que observar as linhas, a linha de contorno, linha de centro, simetria, linha tracejada, achura, né? A linha de cota, tem as linhas auxiliares aí do desenho, os tipos de cota que foi empregado para a dimensão básica, os raios de concordância, né? Diâmetro. Se tem algum detalhe angular, também vai aparecer. Como que essas cotas foram aplicadas no desenho, apesar de que nesse desenho aí ainda não tem a parte cotada, né? Com as medidas, mas lá na frente vai aparecer o detalhamento desse conjunto, onde as medidas vão ter que aparecer. Porque esse desenho que está aí, gente, não é o desenho que vai para a oficina para fabricar. Esse é o desenho de conjunto. E aí, o que vocês vão perceber é que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desenho de detalhe. Né? O que é o desenho de detalhe? É o desenho de cada pecinha dessa aí. E lá no desenho de detalhe vai aparecer as dimensões, né, e as especificações para fins de fabricação. Então, mas mesmo assim, nós temos que analisar ainda nesse desenho as escalas, né, a parte do corte, né, como eu disse, de que forma que esse corte foi executado,
e por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse momento? Que muitas vezes, né, a ideia que nós temos de projeto é uma ideia, às vezes, muito simples, né, muito limitada. E projeto não é isso. O projeto precisa conter todas as informações necessárias. Como eu disse, né, se não tiver, a gente não consegue fabricar. Então, nós temos que partir para um outro campo aí, saindo do desenho de conjunto, nós temos que avançar, né, e começar a interpretar exatamente o que está aí dentro desse projeto. Então, observa lá, olha, como eu disse, né, ali está numerado 6 peças, né? Vocês estão percebendo que tem uma setinha vermelha aí, ó, tá vendo? As dimensões do parafuso, olha, 5,16 polegada, né, por 1 polegada. Aí tem assim, tem uma parte roxa aí indicando, olha lá, tá vendo? Ó, aderente forçado. O que que é isso? É a primeira informação que eu queria mostrar para vocês em relação às tolerâncias. Aderente, isso tem a ver com ajuste. Nós vamos ver mais adiante que quando a gente define, por exemplo, a gente fala assim, olha, essa peça aqui, no caso aí, o eixo, tá vendo lá, ó? É a peça número 4, ó. Tem um eixo, e esse eixo é fabricado de aço, não apareceu para nós que tipo de aço que é, mas a gente sabe que é um aço, e está dizendo assim, olha, esse eixo, ele é aderente, forçado, e é um forçado leve no item 3. O que está dizendo isso para nós? Se eu voltar lá atrás, no desenho de conjunto, já dá para mim entender mais ou menos que aquele eixo que está lá, que é a peça número 4, ele vai entrar dentro de uma outra peça e na medida que ele for ajustado nessa outra peça, o tipo de ajuste que ele vai ter, ele é um aderente forçado leve. O que eu estou querendo dizer para vocês, então? Que uma peça vai trabalhar junto com a outra. Então, significa que existe uma montagem e que eu preciso garantir esse tipo de ajuste que está aí, aderente, forçado, leve, para essas duas peças. Ou seja, a peça número 4 acoplada na peça número 3. E aí eu pergunto a vocês, como que eu vou fazer isso? É aí que entra a tolerância dimensional. Porque como eu sei que uma peça vai trabalhar junto com a outra, então são componentes que eles vão ser fabricados de forma isolada, mas eles não vão funcionar de forma isolada, eles vão funcionar junto, ou seja, um acoplado no outro. Existe uma outra peça aí também, que é a peça número 2, que é a bucha, né? Tá vendo lá? Tem uma bucha. Ela vai ser feita de bronze, tá vendo? É um material mais macio, né? O aço, a dureza do aço é superior ao bronze. O bronze normalmente é muito usado, né, para fabricar essas peças de desgaste. Então, no caso ali, está dizendo lá, ó, na setinha verde, uma peça rotativa no item 4 e forçada duro no item 1. Olha, gente, que interessante agora. Ó. Percebe aí, ó. A peça número 2, que é a bucha, ela vai trabalhar também com a peça 1. A peça 1 é a polia. Tá vendo lá? A polia de aço. E a peça 2 vai trabalhar também junto com a peça 4. Olha que bacana. Tudo isso que está dentro da nossa legenda, vocês estão conseguindo entender que a legenda explica muita coisa para a gente? Ó. Dentro da legenda está sendo especificado os ajustes que vão ser considerados em cada peça a partir da determinação da tolerância dimensional para quando essas peças forem fabricadas e chegar lá no momento de montar uma com as outras, eu conseguir fazer essa montagem acontecer. Então, tem que ser aderente forçado leve entre a peça 4 e a peça 3 e tem que ser rotativa no item 4 e forçado duro no item 1, em relação à bucha número 2. Se isso aí não acontecer na prática, depois da montagem, significa que as suas peças teve algum problema de fabricação. Então, aí significa talvez que o projeto seu não está em conformidade, ou teve algum erro dimensional, alguma especificação não foi de acordo com a norma. E essas coisas, elas precisam ser previstas no projeto. Então, não adianta a gente querer, né, inventar. Isso não é inventado, é tudo normalizado. E a gente tem que fazer com que a coisa aconteça. Olha lá, ó, o item e a descrição, tá vendo? Ó?
Depois, a quantidade de peças. Você pode ver que no caso do suporte, que eu estou chamando de mancal lá, né? Aquele mancalzinho, são dois suportes. Eles vão ser fabricados, né? E de acordo com o desenho dele, né? O desenho específico dele, são dois suportes. E aí todos os dois suportes vão ser utilizados no conjunto. E aí, as tolerâncias dimensionais que foram definidas aí na legenda. Só que aí, gente, tem um detalhe. O que está aí na legenda vai ter que aparecer lá no desenho, né? Em forma de valores, né? De valores numéricos. Como é que eu vou fazer isso? Então, para mim poder fazer isso, conforme eu disse para vocês, eu vou ter que fazer agora o que a gente chama de desenho de detalhe. Olha o que está escrito aí, olha. Polia, número 1, bucha 2, suporte 3, eixo 4, tem a peça 6 aí, ó. Eu não coloquei os 5, não. Os 5 deve ser os parafusos. Coloquei só a parte aí que me interessa. Porque os parafusos já é componente padronizado, eles entram para fazer a fixação da base. Mas aí, no caso, né, dessas peças que estão aí, eu não vou trabalhar com vocês todas elas, não, porque não dá tempo. Mas eu vou pegar umas 2 ou 3 pecinhas dessa aí e vou fazer uma simulação, né, em relação ao ajuste. Como é que funciona essa questão do ajuste? Então, o que que eu fiz? Eu trouxe, né, o desenho que está aí na tela, ó. Eu preciso agora da interpretação de vocês. Beatriz, você está vendo a setinha vermelha? Sim ou não? Sim. Olha lá para você ver, ó. Você consegue enxergar na setinha vermelha diâmetro 20 na peça 4. Aham, consigo. Peça 4. Ô, gente, acompanha a Beatriz aí, ó. Eu estou chamando a Beatriz aqui no microfone, mas vale para todo mundo, ó. Não pisca o olho, não, senão você não consegue entender o negócio, não. Presta atenção aí, ó. Olha lá, peça número 4. A peça número 4 é o eixo. Então você tem, a ponta do eixo, você tem 20 milímetros. Concorda comigo? Sim, Beatriz, olha lá, 20 milímetros, ó. É redondo. Quando fala diâmetro, gente, é redondo. E aí, Beatriz, você está vendo umas medidas pequenininhas que está junto com o 20? Aham. Lê para mim esses dois valores pequenininhos aí. Você consegue enxergar eles? Consigo, tá? Mais 0,009 e menos 0,004. Pois é, tá vendo? Isso daí que você acabou de falar, né, de dizer, essas duas medidas pequenininhas aí, é o que a gente chama de limites. É como se você tivesse um limite máximo, né? Essa medida que está positiva aí, ó, você pode ver que tem uma que é maior do que a outra, não tem ela? A medida maior, ela é o limite superior. E a medida menor é o limite inferior. Aí o que está acontecendo aí, ó? Eu tenho que fabricar esse eixo com 20 milímetros, que é a medida nominal dele, mas acontece que eu vou dar para o operador da máquina, um torneiro mecânico, né, que vai fabricar o eixo, uma margem de tolerância para ele fabricar o meu eixo dentro desse campo aí. Então você pode ver que tem uma tolerânciazinha aí entre essa peça e outra. Agora, Beatriz, presta atenção. Essa ponta de eixo que está aí, de 20 milímetros, ela vai ser encaixada na peça 3. Você está vendo lá na peça 3 que tem um furo lá? Dá uma olhadinha lá. E lá, qual que é a medida do furo? Olha lá. É 20 também, não é lá? Sim. E aí, você está percebendo que existe um outro joguinho de limites ali, ó. Lê para mim os valores pequenininhos que tem ali, perto do 20 ali, na peça 3. Mais 0,021. E embaixo, o que que tem? Tem um zero. Zero. Beleza, é isso mesmo. Então, gente, ó, o que que eu estou querendo dizer para vocês? Que o eixo número 4, a pontinha do eixo número 4, vai encaixar dentro do furo da pecinha número 3. E aí eu vou ter um jogo de ajustes para o eixo e um jogo de ajustes para o furo da peça 3. Agora vamos lá. A peça 2, Beatriz, olha lá embaixo. Peça 2, qual que é o diâmetro? 30. Não, peça 2.
Ah, Diâmetro 45. interno, a setinha verde, 45. 45. Olha lá, mais o quê? 0,33 e 0. Não sei se tem vírgula, mas acho que tem. 0,017. Vocês estão entendendo que são valores pequenininhos, valor bem pequenininho, né? Nós estamos trabalhando aí na ordem de milésimos de milímetro. Isso aí é microns, né? Micrômetro, né? Milésimos de milímetro. Então, esses valores aí são os limites aí, ó. Essa peça número 2, ela vai encaixar dentro da peça número 1. Observa a setinha verde, que está logo na direita aí, que é 45 milímetros, tá vendo lá? Então, você tem duas peças com 45. A peça 2 tem 45, a peça 1 tem 45, e a peça 2 vai entrar dentro da peça 1 e vai ter um campo de tolerância para a peça 2, né, na parte aí onde tem o diâmetro de 45, e também vai ter um campo de tolerância para a peça número 1, na medida que uma encaixa na outra. Agora, se você for analisar direitinho, né, você vai perceber, Beatriz, olha lá, observa a setinha azul. Tá vendo agora a setinha azul? Sim. Volta na peça número 1, aliás, desculpa, na peça número 4 e olha a setinha azul. Qual que é o valor do diâmetro? 30. Os dois são 30. 30. E na peça 2 do lado de cá, não tem 30 também? Tem. E aí todas as duas peças, né, tanto no 30 no eixo e o 30 na bucha, também tem os seus respectivos ajustes. Moral da história, gente, o que está acontecendo aí nesse negócio aí? Significa que vai ter várias montagens aí. O eixo, na ponta do eixo, vai na peça 3, a bucha vai em cima do eixo, e o eixo, junto com a bucha, vai dentro da roda. E tudo vai ser montado para formar aquele conjunto que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, a grande questão aí, que você não pode esquecer, é o seguinte: como que o operador vai fabricar essas peças aí, da forma que está sendo colocada aí, tal qual, no momento que chegar lá na montagem, tudo vai funcionar direitinho. Forçado duro, aderente. E aí que eu estou dizendo para vocês que as tolerâncias dimensionais, elas precisam serem consideradas, porque senão você não consegue fabricar, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. E aí eu vou só mostrar para vocês como que a gente obtém esse jogo de ajuste, que essa aula de hoje, gente, não vai dar para terminar ela hoje não, né? Vou ter que terminar ela semana que vem, tá bom? Semana que vem nós temos ainda mais um encontro, né? Então, olha só. Tolerância dimensional, como obter o jogo de ajuste? Eu trouxe apenas um exemplo aqui, vou fazer só do eixo e da peça número 3, para vocês entenderem como é que vai funcionar. Olha lá, diâmetro máximo do furo, 20 milímetros, né, Beatriz? Olha lá. Eu pego a medida 20 e somo com o afastamento superior. Vai dar 20,021. Eu pego a medida 20 e somo com a medida inferior, que é 0. 20 mais 0 dá 20. Entendeu? Então, o meu eixo, aliás, o meu furo, né, da peça 3, ele tem esse campo aí, ó, de tolerância, que varia entre 20,021 e 20. Do lado de cá, que eu tenho o eixo, que eu tenho aí o diâmetro máximo dele, né, já que é 20 também, então ele vai variar de 20,009 milímetros e no máximo 20,009 e no mínimo 19,996. Você pode ver que eu fiz o cálculo, né? Subtraindo o valor ali, ó, de 20 menos aquele 004 ali, então deu 19,996. O que está acontecendo na realidade aí? É aquilo que eu falei para vocês. Eu estou deixando dentro do meu desenho uma margem de tolerância para fabricação, né? E aí que está o esquema aí, olha. Então, no caso, né, se eu for analisar o furo, tá vendo lá, ó? Diâmetro máximo do furo, tá vendo, ó? O que que é o furo para mim? O furo é essa peça número 3 aí, ó. É só essa partezinha do 20 aí, ó.
Então, é o furo. O que é o eixo para mim? O eixo é a pontinha do eixo do lado de cá, que é a peça 4, que vai encaixar no furo da peça 3. Então, você vai perceber que na hora que eu calculo a tolerância, né, eu tenho a tolerância do furo, que deu a diferença, né, do limite máximo para o limite mínimo, deu 0,021 milímetros. E se eu calcular para o eixo, a diferença deu 0,013. O que isso significa para mim? Qual que é a lógica aí? Significa que esse ajuste aí ele é incerto, né? Porque num dado momento eu posso ter um eixo que vai ser fabricado dentro do campo, desse campo aí, né, de 0,021. Então ele vai ali dentro, que é o espaço que o operador da máquina tem para fabricar. Então aquela pergunta inicial que eu fiz para você, Beatriz, se ele consegue fabricar os 50 eixos, as 50 peças, né, dentro do limite, se ele observar essa variação de 21 positivo e de 0 positivo, micro, ele faz todas as peças aí dentro. Então pode ser que não deu 50, mas deu 50 e um pouquinho, ou deu um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais de 50. Então ele vai variar aí dentro, né? Agora, quando ele faz o eixo, é a mesma coisa lá. Ele vai variar de menos 4 a mais 9. Então ele vai ter uma faixa de variação ali dentro. Então, quando você faz uma combinação entre furo e eixo, de tal forma que existe uma combinação desse tipo de montagem aí, a gente chama essa montagem de incerto. O que significa a montagem incerta de ajuste? É o afastamento superior do eixo, que é maior do que o afastamento inferior do furo. Você pode ver que, né, o eixo, né, o máximo do eixo, nunca vai alcançar, né, o máximo do furo. Então, o eixo vai estar sempre menor do que o furo. E também uma outra condição é que o afastamento superior do furo, né, é sempre maior do que o afastamento inferior do eixo. Ou seja, esse mais 9 aí, ele é maior do que o zero lá, ó, do furo. E o menos 4 vai ser sempre inferior ao mínimo do furo. Então, esse sistema aí de ajuste, ele pode ter uma incerteza, porque, ora, ele pode gerar uma certa folga na montagem, mas num outro momento, se eu pegar uma outra peça fabricada dentro desse mesmo campo, ou seja, um outro jogo, pode dar um pouquinho de ajuste aí. Então, gente, eu sei que isso aí talvez seja um pouco complicado para vocês entender, né? Mesmo porque a gente vai estudar isso depois, né? Lá na outra disciplina de metrologia, como eu disse para vocês. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês hoje? É para você entender, tá, gente, que no desenho técnico eu preciso definir essas dimensões aí, olha, né? Então, esses valores que nós temos, esses valores pequenininhos que nós temos, junto com a medida nominal, são os valores referentes às tolerâncias dimensionais. E essas tolerâncias, elas são fundamentais no desenho técnico. Sem elas, a gente não consegue orientar a fabricação da peça, tá bom? Né? E aí, ó, só para poder ilustrar, como eu disse que esse processo todo é normalizado, eu queria dizer para vocês que existem uma série de tabelas que a gente precisa consultar para a gente definir qual é o melhor tipo de montagem que a gente vai definir. Então, aquele pessoal do projeto lá, aquela equipe que estava trabalhando no projeto, o que eles fazem na realidade? Eles estão discutindo ali, né, que tipo de ajuste que vai ser feito. E aí, dependendo da aplicação da peça e daquele tipo de ajuste que você deseja ter, você vai escolher aí, olha, qual é a montagem, né? Se é forçado duro, se é forçado leve. Oi, Mas, Edilson. né? Oi. Desculpa interromper, mas agora a gente tem aula do Douglas. Ah, entendi. Não, beleza. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que nós já esgotamos aqui. Já deu 20 horas, né? São 8h10. Tá. Então, gente, vou despedir então de vocês. Então, na semana que vem nós vamos finalizar, tá? Esse encontro nosso aí, tá? Só queria dizer o seguinte: assiste as aulas assíncronas que estão lá na plataforma. E vocês estão me ouvindo?
assiste as aulas assíncronas que eu deixei disponível lá, que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor esse assunto aí, tá bom? Então, fica com Deus aí. Corre lá para o Douglas lá, senão ele vai reclamar lá do atraso de vocês. Tá Boa bom? noite. Um abraço aí. Boa noite. Boa noite. Até mais. Corre lá. O Douglas está esperando lá. Pode vir, eles já estão saindo da sala. Tem 7 alunos aí.